Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre livros que eu ou não gostei muito ou eu simplesmente não consegui terminar por causa de algum motivo específico. Bom, pessoal, como eu falei, eu vou falar sobre alguns livros assim que por alguma questão ou outra, né, que eu vou explicar ainda, eu por acaso ou não terminei ele, ou então eu terminei mas não gostei, ou se ele faz parte de uma sequência eu não continuei, eu não curti tanto e por aí vai. Eu vou pegar aqui do lado, o primeiro livro é um e-book, está aqui no meu Kindle, é da trilogia Cósmica, é o segundo livro, no caso esse aqui é Perelandra, do C.S. Lewis. Ele é o segundo livro da trilogia Cósmica e aqui vai dar a continuação, né, do primeiro livro, só que o professor ele vai para um planeta diferente. E esse livro aqui eu posso falar assim que eu não gostei tanto dele como no primeiro, porque no primeiro tem toda uma questão da viagem que ele faz para outro planeta, né? Eu esqueci o nome do professor agora. Ele faz a viagem para outro planeta, né? Ele descobre seres diferentes lá e vai se desenrolando toda uma situação dele conhecer como é o planeta e aquelas criaturas que vivem lá. Nesse segundo aqui ele chega num outro planeta que assim é mais devagar, tem coisas mais vou colocar assim monótonas, então são coisas assim que vai fazendo o livro ficar mais arrastadinho, né? Eu não lembro agora quantas páginas tem aqui, mas eu sei que demorou um bocadinho para mim ler, mesmo sendo no Kindle, que geralmente me ajuda a ser muito mais rápido, né, para ler. Então foi uma leitura assim que ficou mais devagar. E eu ainda não tenho o último, né, da trilogia Cósmica, que é Uma Força Medonha, mas eu vou ver se eu ainda vou ler, porque eu quero saber como é que termina, né, isso tudo, né? Essa questão toda dessa trilogia, como é que funciona. Eu sou muito fã de Crônicas de Nárnia, né, que é do mesmo autor, então eu ainda, por mais que esse daqui foi dessa maneira assim mais arrastada, mais devagar, que fez eu ler muito mais devagar, eu ainda vou dar a chance para o terceiro livro. Bom, o segundo livro que eu tenho aqui, ele tem 552 páginas e é esse daqui, Sangue de Tinta. Para quem não sabe, isso daqui é de uma trilogia, né, do Mundo de Tinta, né, que o primeiro é O Coração de Tinta, que muitas pessoas às vezes conhecem só o filme, e o livro é bem grossinho, né, como dá para vocês verem. Eu tenho o primeiro aqui em casa que eu li, e como eu já conheci o filme, eu achei muito legal. Eu comprei, né, para poder ler a história, e como quando eu comprei já tinha junto esse aqui lá para vender onde eu comprei, eu já comprei de uma vez, e ainda tem o terceiro que é Morte de Tinta, que eu não tenho ainda. Esse livro aqui vai continuar a história, né, em torno da Meg e do Mo, né, que os dois têm o poder de trazer os personagens, né, aqui para a Terra, conforme eles leem o livro, né, em voz alta. Eles têm esse poder de trazer os personagens, né? Algumas pessoas devem já ter visto isso pelo filme. E nesse segundo aqui a história já é um pouco diferente, porque acontece deles estarem dentro do livro, né? Dentro da história em si. Só que como já tinha passado muita coisa no primeiro livro, né? Que até às vezes não passa no filme, depois que eles entram pro livro de fato aqui nesse segundo volume, né? Eles começam a ficar toda uma situação de parte de alguns personagens que estão prisioneiros, outros tentando resolver algumas outras coisas, e fica aquela coisa assim, dando algumas voltas assim que pra mim não agradou tanto, e é por isso que eu estou na metade ainda, praticamente a metade. E eu parei aqui nessa metade aqui desse livro, eu acho que já deve ter quase 2 anos, eu ainda não terminei e eu ainda nem adquiri o terceiro. Então assim, qualquer hora eu vou ter que pegar ele, vou ter que terminar, e aí dependendo de como acabar, que aí eu vou ver se eu dou chance ou não pro Morte de Tinta, que é o terceiro, para ver como acaba. Eu vi que tem até contos também do Mundo de Tinta que a autora também fez, mas eu por enquanto eu não me interessei a ver, então vamos ver como é que mais pra frente eu decido
ler o final desse daqui. E aí, dependendo ou não, aí eu adquiro Morte de Tinta para poder ver como é que termina a trilogia. Esse livro, eu não sei se muitos vão discordar e alguns talvez podem concordar também comigo, né? Ele tem 519 páginas e é Convergente. Convergente, para quem não sabe, é o terceiro livro, né? E o último da trilogia, né, Divergente, que tem Divergente, Insurgente e Convergente, que é esse daqui. E tem a história da Tris, né? Naquele mundo distópico, né, onde as pessoas são divididas em facções. E, né, o pessoal já deve ter visto os filmes. Eu só vi o primeiro filme, eu não vi os outros filmes para ver como é que fez. E a questão toda desse livro aqui é que, além dele ser grandinho, né, essas 519 páginas, do primeiro livro Divergente foi aquela coisa, muita ação, muita correria, né, muita coisa sendo apresentada. Então eu gostei muito do tipo de como é que eu posso dizer, de história que foi colocada ali, como a história foi abordada. E no segundo ele foi aquela coisa mais descobrindo coisas, né, o pessoal saindo ali da rotina, né, da história, do enredo, e acontecendo várias mudanças. Então, assim, foi até dando para levar. Só que nesse daqui ficou aquela coisa mais arrastada para poder resolver, e pro final que as coisas começaram a ficar muito mais rápido. E eu coloquei ele aqui porque eu não gostei do final. Eu não vou dizer o porquê, porque muitas pessoas podem ou não ter visto o filme para descobrir o que acontece. Eu também não vi, não sei se é exatamente igual está aqui no livro. E também eu não vou falar exatamente porque alguém pode ainda estar lendo isso daqui, esse livro, né? E aí, se você está lendo qualquer coisa, depois deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do final da história. Eu não gostei muito, né? Por causa de algumas questões, assim, da história em si, que eu gostava, ou vi assim, eu vi que se desfez, ou que foi diferente da forma que eu pensava que poderia terminar. Mas aí você tira a prova aí, você lê e depois me conta. Um livro também que está aqui nessa lista, né, dos que eu não gostei muito, eu comprei ele depois que eu ouvi um booktuber, né, falando muito bem sobre ele e tudo mais. Mas é aquela questão, né, pessoal? Cada um tem o seu gosto. Então, né, às vezes eu posso falar aqui de um livro que eu gostei e vocês não gostarem, e às vezes vice-versa. Então, às vezes isso acontece muito. E o livro é Mentirosos, que é esse aqui, ó. A capa é até prateada, com a luz é difícil de ver. Ele é bem brilhante. Esse livro aqui ele tem 270 páginas, né? E nessa história aqui é uma história de uma família que eles sempre demonstram que eles são muito perfeitos e que nada de errado acontece. E tem, no caso aqui, né, os parentes, né, os primos que sempre passam o verão, né, numa ilha, né, porque essa família é muito rica, tem uma ilha que lá tem 3 casas e tudo mais. E vai acontecendo algumas coisas, que a principal dessa história, né, ela tem problema de não se lembrar o que aconteceu nos verões passados, e eles voltam para a ilha e aos poucos ela vai juntando as partes, né, do mistério para saber o que aconteceu, afinal de contas, que fez ela perder a memória, o que foi que aconteceu naquele verão, por que ninguém fala nada para ela. E assim, fica naquele clima de mistério e fica... Olha, tem 270 páginas, é curtinho, mas fica aquela coisa tipo assim, vai e volta, o que será que aconteceu e blá blá blá. E quando chega no final você descobre o que aconteceu, você fala assim, ah tá, então tá bom. Resumiu não, né? Estendeu e fez toda essa situação para poder no final dizer, ah, ok, aconteceu isso aqui. Tá, beleza, aconteceu isso, por que o pessoal não falava? Só por causa de algum o status deles, alguma coisa que eles não queriam assumir, alguma coisa assim? Porque, tipo assim, eu não vou falar muito, mas é como se fosse assim, no final é como se não fosse uma surpresa para algumas coisas ali, entendeu? E tem umas coisas que você vai pegando no meio da história, você chega no final e você fala, ah, tá bom, eu já tinha meio que notado isso. Então, pelo menos o meu ver foi assim, né? Não foi aquela coisa
um suspense, uma coisa que me deu tanta curiosidade assim, em questão do que eu fui vendo durante a história para não chegar no final, né, e acontecer como é que foi. E o final termina de um jeito que parece como se quisesse ter como ter mais alguma explicação, mais alguma coisa, uma continuaçãozinha, mas não tem. E aí eu coloquei esse livro aqui porque eu achei que não foi interessante de ler, mas não agregou tanto igual os outros que geralmente eu já li outras vezes. Bom, o 1, 2, 3, 4, quinto livro daqui dessa minha lista, depois desse faltam dois, é A Esperança, da trilogia Jogos Vorazes. Eu vou dizer para vocês que a trilogia Jogos Vorazes é uma das trilogias que eu gosto muito, muito. Só que eu coloquei a Esperança aqui por quê? Porque a Esperança é todo o final, né? O desenrolar da história, assim, né? Caminhando realmente para o seu final e o que é que vai ser resolvido aquilo tudo ali, né? Para quem sabe ou que já leu ou então que já viu o filme, né? Os filmes eu já vi todos, né? Ao contrário de Divergente, eu já vi. Tem toda aquela situação, né? Dos jogos vorazes que acontece, né? Eles pegam um menino ou menina de cada distrito e põem lá na arena para poder lutar até a morte e tudo mais. Então, nesse daqui, eles já estão todo naquela questão da rebelião, da coisa de acabar com tudo daquele governo, né? E eu já tô dando muito spoiler para quem ainda não leu. Eu acho difícil alguém não ter lido ou não ter visto os filmes até hoje. Ok, mas né? E esse livro aqui, depois que você tudo já foi apresentado em tudo em Jogos Vorazes e em Chamas, você já passou por várias coisas, vendo toda a situação mudando ali, né? Para quebrar toda aquela situação ali. Daquela vivência, daquela rotina, da forma como é vivida aquela sociedade ali, quando chega em Esperança, que é para resolver as coisas, são 419 páginas, é um livro com bastante páginas, né, vamos dizer assim, que você fica querendo ver a resolução e aquilo dali fica demorando, é uma coisa que vários detalhezinhos que fica sendo passados, então acaba deixando assim você desmotivado de ler rápido, né? E aí que eu achei assim, eu gostei do final, me surpreendeu o final. Eu não estava esperando o que aconteceu no final, né? Eu não vou contar para quem ainda por acaso não assistiu ou não leu, mas eu achei ele um pouquinho arrastado em comparação aos outros, né? O finalzinho que é mais desenrolado, né? Tem umas estratégias, algumas coisas ali que acontecem, mas em questão assim dos outros dois, eu achei ele um pouquinho mais devagar. O sexto livro aqui, né, dessa minha listinha de 7 livros, né, que eu não gostei tanto por algum motivo, é Prodigy, acho que ele é assim, da Mary Lou. Ele tem 256 páginas e é o segundo, né, da trilogia Legend, né, que tem Legend, Prodigy e Champion, que é o último. Esse daqui eu li no final do ano passado, né, no final de 2017, e eu demorei para ler ele. Ele com as 301 páginas, né, não é tão grosso assim. Eu demorei para ler ele exatamente por aquela questão de que eu falo que existem algumas histórias que o pessoal coloca muito arrastado. Então você sempre é apresentado, às vezes quando tem trilogia, numa primeira história, que às vezes acontece no último livro, mas esse no caso aconteceu no segundo. A história é muito corrida, muita ação no primeiro, você descobre muita coisa, isso surpreende com muita coisa, e no segundo ou no terceiro às vezes acontece de ser aquela coisa mais explicada para você entender mais o universo, então às vezes não tem tanta aquela euforia do primeiro livro, ou no caso igual do Divergente que eu falei, do terceiro, ou até do Esperança. Que é mais no terceiro, que é arrastado, mas nesse caso aconteceu nesse segundo aqui. Eu tenho o terceiro, que eu não vou conseguir mostrar onde está agora, mas ele está por aqui, em algum lugar aqui. E eu ainda não li o terceiro. Por quê? Porque esse livro aqui me desgastou muito enquanto eu estava lendo. Ficou umas coisas de vai e não vai, umas coisas de resolve e não resolve, sabe? Muito personagem sendo incluído para você tentar entender o que eles estão fazendo sentido naquilo ali. Então, assim,
Eu já ouvi falar muito bem dessa trilogia, mas esse segundo aqui não me pegou tão bem assim. E eu ainda estou relutante para ler o terceiro. Eu vou ler, porque quando eu adquiro um livro eu leio ele, só que às vezes eu demoro. Então ele ainda está naquelas listinhas dos livros que eu comprei há um bom tempo e ainda não li, que qualquer dia eu vou fazer aqui pro canal. E o último livro aqui dessa lista, né, dos 7 livros, mas não menos importante, é o Profundezas. Não sei se vocês já escutaram falar sobre o primeiro, né? Esse daqui no caso é o segundo livro. O primeiro livro se chama Túneis, ele tem a capa verde, ele está em algum lugar por aqui por baixo. Ele está aqui, não sei se vai dar para vocês verem. E conta a história do Will. Ele é um garoto que ele é diferente, o pai dele um dia some e ele vai em busca do pai dele e ele descobre que o pai dele sumiu numa escavação para um túnel que dá pro centro da Terra, alguma coisa assim. Mas não é uma coisa tipo o Júlio Verne, que tem a viagem ao centro da Terra, é uma coisa mais diferente. E nesse segundo livro ele descobre, né, que lá embaixo tem toda uma sociedade, tem uma coisa totalmente diferente lá embaixo. E ele descobre até uma família lá, que seria uma família que seria dele, ou alguma coisa assim. Então ele vai descobrindo várias coisas. Esse livro aqui ele tem 689 páginas. Ele é muito grande. Então assim, é um livro comparado a Túneis, que é uma coisa assim, mais de suspense, te deixa curioso, que só tem 480 páginas. Isso daqui tem 200 e poucas páginas a mais. E assim, ele demora muito para você ver alguma coisa acontecendo aqui, é muita página para você ver alguma coisa. E eu li esse todo aqui, eu tenho o terceiro eu esqueci o nome, deixa eu ver o nome. O terceiro é Vertigens. É um que tá bem aqui, não sei se vai dar para vocês verem, capa meio roxa. Que é o terceiro que vai continuar essa história. O Vertigens eu comecei a ler, eu acho que eu devo ter lido umas 60 páginas dele no máximo, e eu vi que estava continuando sendo muito arrastado igual esse daqui, então eu parei e fui ler outros, porque às vezes quando eu pego um livro e ele está sendo muito arrastado, eu prefiro assim, dar uma pausa nele, intercalar com outro, ou ficar um tempo lendo outro e depois voltar, para mim poder pegar e ter aquele ritmo de novo para conseguir terminar. Só que esse daqui, eu comecei com Túneis muito inocente. Aí eu vi que tinha o segundo, eu li o segundo, adquiri o terceiro. Só que aí eu fui ver como é que estava a situação, e hoje em dia eu acho que tem, eu não tenho certeza, mas acho que tem mais uns 3 ou 4 depois ainda do terceiro. Eu não sei se o total são 7, são 8, se chegou ao final da história, se não chegou. E aí eu lembrei de Rangers, não sei se vocês já ouviram falar de Rangers, dos arqueiros, que eu acho que já deve ter uns 11, 12 livros. Quando é uma coisa que eu vejo que uma história muito prolongada e dependendo de como é que tá a história, eu já prefiro deixar pra lá. Então eu vou terminar de ler Vertigens e dependendo se virar uma coisa mais legal e eu ver que acabou a história em alguma quantidade de livro lá pra frente, pode ser que eu continue ou não. Bom pessoal, então esse foi o vídeo, né, de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Tem algum livro aí na sua casa ou que você leu em algum lugar, pegou emprestado de alguém numa biblioteca, não sei, que você leu e depois você se arrependeu ou então você não gostou tanto por algum motivo, ou que você gostou mas teve alguma coisa que fez você não continuar a série, se fosse uma série ou alguma coisa assim? Deixa aí embaixo nos comentários, tá? Não se esqueça de dar um joinha aí no vídeo, compartilhe para aqueles seus amigos também que gostam de leitura, tá? E veja os outros vídeos que tem aqui no canal. Um abraço para vocês e ó, tchau, até o próximo vídeo.